para voltar é difícil. Mas com Deus tudo é possível. A gente falou até agora assim da parte biológica, né? Que é do cérebro, essas coisas que causam, que a pornografia pode causar no nosso corpo em si. E é interessante, Francisco, falando que a gente lembra de pornografia e lembra de vídeos, né? Mas também olha o quanto as nossas músicas hoje em dia é pornografia total. Então, às vezes a gente pensa em pornografia, pensa de foto e de vídeo, mas esquece que as músicas que muitas vezes você ou nós, sei lá quem ouve, muitas vezes tem muita pornografia, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? E, Muitas músicas são totalmente vídeos pornográficos. e hoje bem mais explícito, né? Se antes já havia de uma forma mais velada, hoje é bem mais explícito. Você não precisa ir muito longe, não, mas aí você escuta, você é obrigado a ouvir. Né? Você não consome isso em casa, mas alguém passa com um carro de som, um volume, né, alto, e você acaba ouvindo aquilo. Isso fica na sua cabeça. Gente do céu, não tem como. Né? Você fica com aquilo na cabeça. Daqui a pouco você está cantando aquilo. E isso vai de forma muito, né, de forma sutil, entrando dentro da nossa casa, dentro dos nossos ouvidos, e a gente vai consumindo E aquilo. vai se transformando tudo normal. E vai se transformando. Né? E das pessoas, e essa é a tendência, infelizmente, né? Mas falando sobre biologia e mudando um pouquinho, né, relacionado a isso, que também a pornografia a gente tem que entender sobre isso, é muito importante, até no processo no tratamento de uma pessoa que já está mergulhada nisso, é importante ela entender esse aspecto biológico. Mas em relação à nossa alma, né, a alma humana, quais são os efeitos, né, que a prática da pornografia pode trazer para a alma humana? E o que a igreja fala sobre isso? O que a doutrina católica, né, da igreja católica fala sobre essa pornografia? O catecismo da Igreja Católica nos ensina que tudo vem dele e tudo é para ele. Uma frase relativamente simples, mas existe uma profundidade de interpretações aqui, né? Quando a gente é criança ou adolescente e chega a praticar ou fazer uso da pornografia ou praticar masturbação, mesmo sem conhecer catecismo, mesmo sem ainda conhecer a doutrina, a gente começa a se sentir mal. Eu digo porque já aconteceu isso comigo. Eu conhecia o catecismo, a igreja, como eu conheço hoje, mas da primeira vez que eu pratiquei masturbação, eu me senti mal. A minha alma, naquele momento, se sentia apartada de Deus e eu nem sabia disso. Então, o pior efeito espiritual, da alma mesmo que a gente pode dizer, é se apartar da graça de Deus. Quando a gente comete esse pecado, assim como tantos outros, né? E aí, quando a gente comete esse pecado, em algumas situações a gente, de repente, quando criança, né, não sabe, não tem tanta formação ainda, talvez por inocência acaba pecando, mas já na fase de adolescente, que a gente tem contato com a doutrina, no catecismo, né, curso de crisma também, a gente acaba negligenciando a graça de Deus nas nossas vidas. Isso é algo muito sério. Já desde o início da humanidade, muitas pessoas sofriam a consequência de escolher coisas erradas e que muitas vezes Deus permitia que a escolha dela fosse cumprida para que elas pudessem ver a misericórdia de Deus se manifestando em suas vidas posteriormente. Se a gente lembrar, por exemplo, o episódio que marca a saída do povo do Egito para a Terra Prometida, tem um episódio que Deus fala para Abraão, olha, chama uma pessoa de cada tribo e pede para verificar a terra que eu hei de te dar. Deus não fala, verifica a terra que, se vocês conquistarem, vai ser sua. Não. Ele fala claramente, a terra que eu hei de te dar. E que algumas pessoas vão verificar a terra, retornam com algumas informações de que a terra é toda cercada por muro, de que a terra tem pessoas muito grandes, muito fortes, e que de repente começa toda uma murmúria no meio daquela multidão. Imagino que se passou na cabeça de Moisés e Abraão, né? Desculpa. Era... Me ajuda aí, Bruninho. Arão. Isso.
Imagina que se passou na cabeça de Moisés e Arão, né? A dúvida... Eu falei Abraão inicialmente, foi? Foi, desculpa. Eu percebi que o pai estava olhando para mim assim de um jeito... Moisés, gente, nossa. Moisés e Arão, tá? Que estavam à frente do povo. E que, naquele momento, o povo não percebia e renegava a glória de Deus, a vitória de Deus. Porque Deus disse, eu vou dar para vocês. Eu só pedi para ir olhar. Não pedi para fazer nada mais, nenhum comentário a mais. E aí o povo se revolta contra Moisés, começa a reclamar, inclusive pede até para voltar. E eles falam em algum momento, vamos eleger um líder entre nós para a gente voltar para o Egito. E aí no meio dessa multidão, a palavra diz que são 600 mil homens, só de homens. Imagina que tem criança, mulher, animal, uma multidão, né? Mas que no meio dessa multidão, 2 pessoas, 2 cabra-macho, como a gente diz aqui no Ceará, rasgaram suas vestes e gritaram que Deus estava prometendo aquilo e que se Deus de fato fosse por eles, eles iam conseguir conquistar toda aquela terra. Então, por que eu estou retornando aqui a essa história? Porque quando a gente conhece a graça de Deus, a gente sabe o que é pecado e a gente cai no pecado de modo deliberado, ou a gente permanece nesse pecado, a gente está sendo igual aquele povo de Israel, que em muitas situações causa até certa revolta, né? Como é que esse povo todo viu tantas coisas feitas por Deus, tantos milagres feitos por Deus, mas e que ainda assim não acreditam? É do mesmo jeito quando uma pessoa não consegue tomar uma decisão. Eu estou falando aqui de decisão. Largar um vício é muito difícil. Eu falo por experiência própria que eu já fui vítima de outro vício também muito destruidor, que são as drogas. Mas a questão aqui não se trata de ser viciado ou não. A questão se trata em decidir se sair do vício. Obviamente com a graça de Deus. E a partir do momento que a gente renuncia todo esse plano que Deus tem para nós, que é viver a santidade aqui na terra, a gente está sendo exatamente como esse povo de Moisés. Então a gente estava sendo, um termo utilizado pelo padre Paulo Ricardo, que é assidioso. O que é uma pessoa assidiosa? Ela entende quais são os planos de Deus, ela compreende o português, mas aquilo parece que faz ela se entristecer. Então veja aí um dos efeitos que a masturbação, a pornografia pode causar na alma. Ela sabe o que é certo, o que é bom, mas parece que aquele bom te entristece. E ela acaba se distanciando cada vez mais. E aí o catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar de que todo ato de masturbação, ele fere, pornografia e masturbação, que são 2 coisas que andam juntas, ele fere o que Deus tinha falado sobre o ato sexual do cônjuge. Né? Existem 2 caráteres do ato sexual, que é o criativo, procriativo e o unitivo. Tudo aquilo que se afasta desses 2 termos é pecado. Então não tem meia palavra, é pecado. Se masturbar é pecado, é pecado. Ver uma foto de mulher pelada na internet é pecado, é pecado. E vou além disso. É preciso ter tolerância zero. É preciso ter tolerância zero porque, quando eu estava falando inicialmente, tudo começa como uma simples coisa, né? E aí o cérebro começa a te dar um pouco de dopamina. E aí você já não se sente mais feliz com aquilo. E lá vem mais dopamina. E lá vem mais dopamina. Até que um ponto que chega que você pode ser uma pessoa dependente de masturbação, pornografia e, pior de tudo, que a gente se aparta da graça de Deus. Muito bem. Você que está chegando agora, nós somos a Missão Colo de Mãe. Estamos hoje aqui no programa Quebrando as Regras.